Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história que não é contada com palavras, mas em pedra. Uma história que começa literalmente no coração ardente do nosso planeta. Vamos desvendar juntos o mundo fascinante das rochas ígneas, as rochas nascidas do fogo. E para começar, eu já lanço essa pergunta: o que uma montanha de granito super dura e imponente pode ter em comum com um solo super fértil, desses que a gente usa para plantar? Parece que nada a ver, né? Mas a resposta para isso é o fio da meada de toda a nossa conversa de hoje. E eu garanto, é uma jornada geológica surpreendente. E aqui está a resposta. Ambos nasceram da mesma matéria-prima. As rochas ígneas, que também podem ser chamadas de magmáticas, são basicamente isso: magma que esfriou e virou pedra. O nome ígnea não é à toa, vem do latim ignis, que significa fogo. É literalmente a história do nosso planeta se solidificando. Para entender de verdade essas rochas, a gente precisa voltar para o começo de tudo. A gente precisa seguir a jornada do magma, porque é essa viagem que vai definir que tipo de rocha vai se formar no final. Pensa no magma como se fosse a massa de bolo original de tudo. É uma sopa super quente de rocha derretida, cheia de minerais, gases, tudo borbulhando lá nas profundezas da Terra. É a matéria-prima de onde toda essa história vai se desenrolar. E é aqui que a história ganha dois caminhos. O magma chega numa verdadeira encruzilhada. Será que ele vai esfriar bem devagarinho, escondido a quilômetros de profundidade? Ou será que ele vai subir com tudo numa erupção explosiva e dramática? Essa é a grande questão. Então vamos explorar esses dois destinos possíveis. A grande diferença, o ponto-chave, é onde esse resfriamento acontece. Se é lá dentro da crosta, de forma lenta e protegida, ou aqui fora, em contato direto com o ar. E aqui a gente vê os dois caminhos lado a lado, para ficar bem claro. De um lado, o caminho intrusivo. O resfriamento é lento, profundo, e isso dá tempo para os cristais se formarem, ficarem grandes. Do outro lado, o extrusivo. Um processo super rápido, na superfície, onde os cristais mal têm chance de crescer. Bom, vamos para o primeiro destino, a jornada lenta. Imagina só, o magma fica ali, preso no interior da crosta e vai esfriando numa boa ao longo de milhares de anos. É como se a Terra estivesse cozinhando algo em fogo baixo por um tempo enorme. O resultado? Cristais que tiveram todo o tempo do mundo para crescer, enormes, que a gente consegue ver a olho nu. Os geólogos chamam isso de textura fanerítica. O exemplo mais famoso, claro, é o granito. Pensa no Pão de Açúcar. Aquela rocha só está ali, exposta para a gente ver, porque a erosão passou milhões de anos trabalhando, tirando tudo o que estava por cima. Agora, o segundo destino, esse é o oposto total. É pura adrenalina geológica. O magma, que quando chega na superfície a gente chama de lava, esfria muito, mas muito rápido. É quase um choque térmico. Não dá tempo de formar cristal grande de jeito nenhum. O resultado é uma rocha de grãos bem fininhos, com cristais tão pequenos que não dá para ver. A tal da textura afanítica. O exemplo clássico é o basalto, que, aliás, formou aquela província vulcânica gigantesca no sul do Brasil, a Formação Serra Geral. É uma área imensa. Beleza, a gente já entendeu onde a rocha se forma, mas isso é só metade da história. O outro fator decisivo é a química. É que nem na cozinha, os ingredientes fazem toda a diferença. A composição do magma é tipo a receita que define como a rocha vai ser. E o ingrediente principal dessa receita toda é a sílica. É a quantidade de sílica que tinha no magma original que vai dizer se a rocha vai ser mais clara ou mais escura, mais leve ou mais densa. É como se fosse o DNA químico da rocha. E a diferença fica bem nítida. Rochas félsicas, como o nosso amigo granito, são ricas em sílica, por isso têm cores claras. Já as rochas máficas, como o basalto, têm bem menos sílica, o que as torna mais escuras e densas. É a combinação da química com o local de formação que cria essa diversidade toda que a gente vê por aí. Agora vamos para a parte final, que é ver como tudo isso de fato impacta o mundo em que a gente vive. Porque, no fim das contas, essas rochas não são só objetos de estudo. Elas são, literalmente, a base da paisagem que a gente vê todo dia. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Quando a gente estuda um pedaço de granito ou de basalto, a gente está, na verdade, lendo uma página da história do nosso planeta, entendendo as forças incríveis que moldaram tudo. E a escala de tempo é uma coisa de louco.
Aquele evento vulcânico que cobriu o sul do Brasil aconteceu há cerca de 130 milhões de anos. É um tempo difícil até de imaginar. E o legado disso tudo está aí até hoje. E aqui a gente volta para a nossa primeira pergunta. Lembra? O que o granito e o solo fértil têm em comum? Pois é, aquele basalto, formado há 130 milhões de anos, foi se decompondo com o tempo, soltando seus minerais, seus nutrientes. E esse processo todo deu origem a um dos solos mais férteis do mundo, a famosa Terra Roxa, que é a base da agricultura no sul e sudeste do Brasil. Ou seja, o solo fértil é literalmente o neto de uma erupção vulcânica de milhões de anos atrás. Fica bem claro, então, que o legado dessas rochas é gigantesco. Elas esculpem montanhas, criam o chão que nos alimenta, nos dão material para construir nossas cidades e ainda por cima funcionam como uma janela para a gente entender o que acontece lá no fundo do nosso planeta. No final das contas, a história dessas rochas é a nossa própria história. É a jornada de um material incandescente que veio das profundezas e que, depois de passar pelo fogo e por milhões de anos, se transformou na fundação do mundo que a gente conhece. Então, fica aí a reflexão. Da próxima vez que alguém olhar para uma montanha, para uma pedra ornamental numa construção, ou até para a terra de uma fazenda, vale a pena tentar enxergar além do que está na superfície. Que história de fogo e de tempo aquela paisagem está contando? A história está lá, o tempo todo, só esperando para ser lida.